Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Bom dia a todos, bom dia àqueles que nos acompanham. Nós trabalhamos aqui hoje sobre os sacramentos, de modo especial a continuação sobre o sacramento da confirmação, levando até vocês essa fundamentação bíblica, catequética, para ajudá-los a aprofundar cada vez mais na fé e no serviço. Então, trabalhamos nos outros encontros sobre o sacramento da Crisma, trazendo um pouquinho sobre os sinais deste sacramento. Hoje trabalharemos sobre a Crisma e os mártires cristãos, a Crisma Confirmação, que está na Bíblia, e a Crisma Sacramento Atualíssimo, que nos leva a perceber sobre o papel daqueles que recebem o sacramento da confirmação, que é se tornar profeta. O sacramento da Crisma ou confirmação dá ao cristão a plenitude do Espírito Santo para que ele tenha a força e a coragem de viver sua fé e morrer pela fé. A gente constata isso, a evidência, logo no início da Igreja, com os próprios 12 apóstolos. Quando lemos no Evangelho o dia a dia de Jesus com eles, ficamos admirados como é que Jesus foi escolher aqueles caras tão ignorantes, medrosos e até mesmo egoístas, como várias vezes se depreendem dos Evangelhos. Um grupo de medrosos que na hora H largam o mestre sozinho e dão-o fora, comandados pela covardia do chefão, o Pedro. Mesmo após a ressurreição, quanto medo, quanta incerteza, quanta dúvida. Pentecostes, que transformação maravilhosa! Confirmados pelo Espírito Santo, os 12 enfrentaram as multidões, desafiam os perseguidores, impõem-se às autoridades pagãs e judaicas, pregam corajosamente Cristo e o Evangelho, contrariando todos os princípios e filosofias da época. É a força do Espírito Santo que transforma as trevas em luz, a fraqueza em fortaleza, a covardia em coragem. E um após outro, os apóstolos vão dando sua vida por Cristo, pelo Evangelho, pela Igreja, pela fé. É Pedro, o querido Pedrão, crucificado de cabeça para baixo. É Bartolomeu, esfolado vivo.
É Tiago, o corpo espatifado. É João emergido na caldeira de óleo fervente. É Paulo com a cabeça cortada. Quantos mártires, quantos exemplos! E em cima do sangue dos mártires é que nós nos construímos enquanto comunidade. E hoje nós sabemos da nossa responsabilidade de cristãos. Ser igreja na atualidade é perceber de que nós devemos e fomos alicerçados no sangue dos mártires. E devemos também não morrer como muitos mártires morreram, mas entregar já a nossa vida a tantos daqueles e daquelas que necessitam da palavra do Senhor. E os outros mártires cristãos? Conhecemos-lhes a história. Dos primeiros 3 séculos, a igreja foi a igreja dos mártires, a igreja das catacumbas, a igreja dos cristãos moídos pelas feras, crucificados, queimados vivos, comunidades, famílias inteiras levadas ao martírio, coragem humana, força humana? Não, impossível. Humanamente falando, é o Espírito Santo de Pentecostes, da crisma, da confirmação. E assim, através dos séculos, nos campos de concentração, lembrando-se de São Maximiliano Kolbe, que no campo de concentração nazista se ofereceu para morrer no lugar daquele pai de família condenado. Há tantos daqueles que deram testemunho de vida, de beleza, de martírio, de cristandade. Me recordo José Ingrid, do movimento de Schoenstatt, Padre José Kentenich e tantos outros que nós temos aí e que sabemos a história. E quanto heroísmo escondido! Por aí, com mães de família, pais jovens, doentes, injustiçados, cristãos testemunhando a presença de Cristo em suas vidas, força admirável do Espírito Santo da nossa confirmação. E conosco, como é? Sim, e como, sem falar especificamente no sacramento da confirmação, você encontra o Espírito Santo como fio de meada, agindo na história do povo de Deus desde a criação do mundo. De modo muito especial, o Espírito Santo se faz presente na vida e na missão dos profetas, nos momentos mais difíceis e decisivos da história de Israel. No Novo Testamento, já nos Evangelhos, inúmeras vezes Jesus Cristo promete o Espírito Santo, em Marcos capítulo 13, versículo 11, e Lucas capítulo 12, versículo 12. Naquela hora, não são vocês que falarão, mas o Espírito Santo. Em João capítulo 7, versículo 39, disse isto Jesus, referindo-se ao Espírito Santo que haviam de receber. Mas a parte da Bíblia do Novo Testamento, onde o sacramento da crisma ou confirmação encontra as mais claras afirmações, é o livro dos Atos dos Apóstolos. Aí se descreve a vida das primeiras comunidades apostólicas, organizadas pelos próprios apóstolos. Nos 28 capítulos dos Atos dos Apóstolos, encontram-se numerosíssimos textos a respeito da confirmação. Atos 1:8 descreve a ascensão de Jesus e suas últimas palavras.
Vocês vão receber a força do Espírito Santo, que descerá sobre vocês para serem minhas testemunhas. Em 2, de 1 a 13, os Atos descrevem o acontecimento de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, reunidos no cenáculo com a mãe de Jesus, Maria. Daí por diante, a cada passo são descritas várias manifestações do Espírito Santo pela imposição das mãos dos apóstolos. Atos 8:18. O Espírito Santo era dado pela imposição das mãos dos apóstolos. Em Atos 19, capítulo 6 e versículo 6. Capítulo 19, versículo 6. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Esta cena é descrita logo após o batismo que o apóstolo Paulo administrara a um grupo de pessoas em Éfeso. Nas passagens e textos acima indicados, nota-se como a imposição das mãos, a confirmação, era feita logo após o batismo, desde o começo, pois a crisma era tida como a confirmação do batismo. Pelo batismo, nascidos para a vida nova da graça, os cristãos deviam crescer com o Espírito Santo para viverem adultamente a sua fé. Eis aí a nossa razão, eis aí a nossa confirmação, a nossa fé. Senhor, Então, o sacramento da Crisma é um sacramento atualíssimo. Se há um sacramento que deve despertar a atenção de modo especial hoje, é o sacramento da confirmação. Hoje, mais do que nunca, exige-se do cristão que tenha vida ou tenha e viva uma vida de fé. Não basta, como noutros tempos, contentar-se com uma prática religiosa sacramental. Receber os sacramentos, cumprir os ritos religiosos, viver uma vida espiritual mais ou menos pessoal, intimista, vertical, ser bonzinho. Hoje não se pode dissociar a religião, a fé da vida. Fé e vida não se separam. A fé tem de ser vivida na política, na sociedade, no emprego, na família, em todas as estruturas. E para isso o cristão tem necessidade de viver o seu batismo, tem que ter atitudes que confirmem a sua fé em todas as situações da vida, o que não consegue sem a força do Espírito Santo, recebida de modo especial na confirmação. Eis aí a razão de vivermos a nossa vocação, a nossa fé, mergulhados e inseridos no contexto em que nós vivemos. É falar assim, olha, uma fé fragmentada não tem como ser vivida. O que é a fé fragmentada? É aquela que me faz cristão somente no momento em que eu estou na missa, participando da celebração eucarística. Quando eu saio da missa, eu vou viver de qualquer jeito, na família, com a fofoca, com a inveja, maquinando situações que coloquem a comunidade, a família ou a sociedade em situações difíceis. E é o que nós vemos. A fé da aparência, isso é muito palpável aos nossos olhos. Mas a fé da realidade exige de mim atitudes concretas de solidariedade, de amor e de fé.
Talvez as grandes dificuldades que nós encontremos nas nossas comunidades é justamente isso. É aquilo que São Tiago fala: a fé sem obras é morta. Se nós não conseguirmos dialogar a fé e a ação, nós não vivemos uma autêntica religiosidade. E isso exige de nós um compromisso sincero. Por isso, depois do Concílio Vaticano II, depois do que nos diz a Igreja da América Latina, depois do despertar dos leigos, inclusive no último sínodo, o cristão leigo ou fiel leigo não pode mais ficar de braços cruzados na caminhada de uma Igreja Brasil hoje. Vocação e missão do cristão leigo não é fugir para a sacristia, contentar-se com as práticas religiosas no templo. Sua missão é estar evangelizando as estruturas, os ambientes temporais, com sua presença testemunho de batizado e confirmado. Mais do que nunca ele necessita da força do Espírito Santo. Aí eu digo assim, olha, você coloca lá na tua casa uma placa, vence chup-sup. Mas se você não fizer uma boa propaganda, ir ao encontro da tua freguesia, dificilmente você vai ter alguém que te encontre lá na tua casa. Da mesma forma eu digo no espaço religioso, se nós ficarmos confinados, fechados, só dentro do contexto religioso, a oração é muito importante, não estou descartando isso. É muito importante que nós rezemos. Mas é necessário que nós busquemos auxílio de outras pessoas que reforcem a nossa oração. Em muitas comunidades nós estamos vendo uma igreja envelhecida. E o nosso discurso dentro do contexto religioso é de que não tem mais ninguém. Ora, não vai ter outra, não vamos ter outras pessoas se nós não sairmos ao encontro dessas outras pessoas. Muitas das vezes o discurso que temos dentro do espaço de pastoral de comunidade é um discurso negativista. Isso não vai dar certo, essa igreja não presta, olha lá fulano como faz tudo errado, olha lá ciclano não sabe nada, olha lá fulano não sabe. É uma igreja negativista. É preciso que nós consigamos olhar com o olhar de Cristo e valorizar as pessoas nas pequenas coisas e deixar de sermos uma igreja fechadas dentro de nós mesmos. Aí nós entendemos qual é o discurso da igreja hoje, uma igreja em saída, que vai ao encontro dos outros. Por isso, os jovens hoje, mais do que nunca, precisam das luzes e da fortaleza do Espírito Santo para o amadurecimento cristão, para as tomadas de posição numa sociedade onde há tanta falta de critérios cristãos, tanta falta de uma consciência cristã crítica. Nossa mocidade, mais do que nunca, necessita da presença do Espírito Santo para realizar o ideal de justiça, de fraternidade, de amor, valores que tanto empolgam o ideal de justiça e empolgam os nossos jovens. Mas aí, quantos deles estão envolvidos por tantos desvalores do nosso tempo? Muitas das vezes por culpa nossa, que nos fechamos dentro dos nossos cantos. Como a crisma deverá ser um atrativo forte para o jovem cristão? Depende de nós. Por isso nós dizemos assim, olha, nós que fomos crismados antes e estamos aí na ativa, devemos pensar na dimensão vertical da crisma, que é o Espírito Santo. A presença real, maravilhosa e consoladora da terceira pessoa da Santíssima Trindade em nós e em nossa vida. Presença, aliás, tão lamentavelmente esquecida por muitos cristãos. Presença
presença, aliás, tão lamentavelmente esquecida por muitos cristãos de nossos dias. Desculpe, nós temos aqui um cachorro que participa conosco da nossa live no dia de hoje. É recebido no batismo e confirmada por sua presença na crisma. O Espírito Santo está sempre conosco no fundo do coração e nossa consciência. E aqui a outra dimensão do sacramento, a missão profética da crisma, oportuníssima na missão profética hoje na igreja. Na confirmação do batismo, o cristão recebe de modo especial o Espírito Santo, para poder clamar como João Batista no deserto, no mundo de hoje, onde se perde de vista a justiça. Como o mundo, a América Latina e de modo especial o Brasil, como precisam dos João Batistas corajosos, cheios de ira santa, da indignação ética, de um Elias, de um Amós dos tempos bíblicos. Quanta covardia de cristãos batizados, filhos de Deus e membros vivos da igreja, confirmados pelo Espírito Santo. Quanta moleza de cristãos fajutos, encolhidos, medrosos diante das injustiças, das estruturas pecaminosas, onde irmãos deixam irmãos morrerem de fome. Onde estão nos nossos congressos parlamentares na América Latina os confirmados do Espírito Santo para exigirem a feitura e promulgação e o comprometimento de leis justas que respeitem as exigências evangélicas em favor da justiça e da fraternidade, da dignidade humana, do respeito ao irmão? Quantos afogamentos do Espírito Santo no coração de cristãos, medrosos em cumprir a missão profética que a crisma lhes conferiu. Quantos irmãos medrosos que mergulham em uma religiosidade da aparência ao invés de viverem a essência. Por isso, dizemos assim, olha, o sacramento da confirmação nos confere a nova evangelização. Fala-se muito atualmente em nova evangelização. Evangelizar o mundo moderno é uma tarefa difícil, assustadora mesmo, e que sem o Espírito Santo será impossível. É necessário um profundo dom de discernimento, e que daí eu digo de que a todos nós, tanto cristãos quanto nós padres, como é difícil ter o discernimento no contexto de comunidade. Eu falo assim de que, como padre, muitas das vezes nós nos tornamos joguetes na vida da comunidade, de muitos membros dentro da comunidade. Eles são muito ardiosos, conseguem puxar o tapete uns dos outros e muitas das vezes nos colocam nos rolos deles. E se nós não tivermos o discernimento para entendermos o que se encontra por detrás de tal atitude, nós caímos e criamos confusões na vida da comunidade. Eu diria assim, olha, até nos nossos elogios sarcásticos, maldosos, se nós não tivermos o discernimento, nós criamos confusões nas pastorais e nos movimentos. Peço muito esse discernimento e peço muito a perseverança diante das comunidades que nós temos hoje. A comunidade onde eu me formei, nos anos 80, é bem diferente da comunidade nos dias de hoje. A comunidade dos anos 80 parece-me que era uma comunidade que tinha temor de Deus. É uma comunidade que tinha um grande respeito pelo sacerdote e pelo papel do coordenador e da coordenadora. A comunidade de hoje é uma comunidade questionadora.
E muitas das vezes uma comunidade que vive da aparência, que vai ao encontro de títulos. Vejo muito isso, né? Quando eles não conseguem resolver no contexto de igreja, aí eles vão atrás de um monsenhor, achando de que o monsenhor manda ali dentro da comunidade. Quando eles não conseguem e o padre lá é um monsenhor ou um cônego, eles vão atrás do bispo, como se o bispo fosse interferir naquelas questões internas ali. Então a gente fala assim, olha, é na verdade uma comunidade que vai em busca de algo que favoreça muitas das vezes aquilo que eles querem que aconteça. Estão ali invernizados com aquele pecado, com aquela estrutura tão fechada de igreja. Há um mundo de valores que devem ser colocados e recolocados em seus devidos lugares. E isso eu acredito muito. Nós precisamos redescobrir o valor do mundo em que nós vivemos e redescobrir o papel dentro da comunidade. Há muitas dimensões da própria fé que devem ser consideradas. Haja vista a modernidade, a cultura moderna em que estamos, os resquícios reais da cultura não moderna ou popular, o processo insubstituível da inculturação, a realidade da teologia na América. Em meio a essas realidades, todas as realidades das inversões dos valores, constatamos que o mundo trocou uma porção de prateleiras, botou valores nas prateleiras erradas. Valores de fundo, de núcleo, são trocados facilmente por valores periféricos, de amizades coloridas, infâncias e juventude chuchadas para levarem vantagem em tudo. Valores e princípios éticos agredidos explicita frontalmente uns e implícitas e subsidiariamente outros. Então a gente fala assim, olha, são valores implícitos e que nós nos deparamos e valores que facilmente nos ludibriam. Daí a gente fala assim, olha, é interessante porque a gente fala assim, de que muitas das vezes as pessoas estão preocupadas em trocar esses valores, colocar em prateleiras erradas, elas estão preocupadas em levarem vantagem em tudo, elas estão preocupadas em manter a aparência, o status, e ver esse trabalho com status. E aí a gente fala assim, onde fica a promoção da justiça, do amor, da solidariedade? Bem, face a tudo isso e a outras realidades, mas a religião, o cristianismo hoje, não pode limitar-se a práticas religiosas e rituais. A fé tem que ser enculturada nessas realidades todas. O cristão tem que ser continuamente movido pelo Espírito Santo da sua crisma, iluminado e fortificado nessa tremenda luta. Só um momentinho, alguém me ligando, deixa eu recusar. Os movimentos de igreja, por exemplo, já não poderão contentar-se com suas práticas intimistas de espiritualidade vertical e pessoal. Os grupos, as comunidades desses movimentos não podem continuar dando-se as mãos, fechar o círculo e abaixar a cabeça piedosamente para o centro, espiando o umbigo. Terão de dar-se as mãos, sim, mas olhar para fora, enfrentar o mundo, ser sinal do reino, pois é para isso que Cristo quis sua igreja, para ser sinal de realização do reino. Daí que mais do que nunca hoje o sacramento da confirmação deve funcionar, isto é, ele deve questionar-nos
conscientizar-nos e comprometer-nos com essa nova evangelização. Aí eu falo assim, olha, quantas palavras bonitas e que fundamentam a nossa caminhada de fé. Bom seria se todos nós, enquanto movimento, enquanto igreja, parássemos de olhar para o nosso umbigo e percebêssemos a realidade onde estamos vivendo. Nós precisamos nos tornar uma igreja em saída, olhar tantas realidades que existem. É tão bonito quando a gente vê, sim, uma igreja organizada. Aí eu falo igreja enquanto ambiente, né? Está lá tudo muito bem, perfeito. Isso é ótimo, é o espaço do encontro com Deus, né? Mas nós precisamos ampliar mais esse espaço. Nós nos encontramos com Deus quando nós enfrentamos aquela situação difícil no contexto familiar. Nós nos encontramos com Deus quando a gente vai ao encontro daquela família que está afastada. Nós nos encontramos com Deus quando nós vamos a tantas outras realidades que ferem a dignidade humana. Aí nós dizemos, este encontro com Deus faz de nós verdadeiras igrejas militantes, igrejas em ação. E é isso que nós queremos, fazer com que a nossa fé possa ser expressa através das obras que nós realizamos. E aí eu falo assim, nós estamos apenas um passo, alguns momentos de solidariedade, quando a gente vê assim, olha, parte do nosso dízimo ajudando a casa dos idosos, parte do nosso dízimo ajudando a pastoral social, parte do nosso tempo ajudando na confecção da sopa, na doação de mantimentos para a sopa, e aí a gente vai lá confeccionar. Parte da nossa oração, da nossa fé se encontra quando nós saímos pelas ruas distribuindo aquela sopa que foi confeccionada. Mas há muitas outras questões que precisam ser trabalhadas dentro do contexto familiar. E me incomoda quando eu vejo as pessoas delimitando a religiosidade, né? O que é delimitar a religiosidade? Achar de que uma religião perfeita é somente o vaso aqui bonitinho, aquelas normas para serem cumpridas, pronto, a igreja está perfeita, vamos celebrar a Eucaristia. Ótimo, vamos celebrar a Eucaristia, mas antes de participar do banquete do Senhor, devemos olhar para nosso redor e perceber o quanto nos falta a atitude do perdão, o quanto nos falta a atitude da justiça, do respeito ao próximo. Reconcilia-te com todas essas realidades para que a nossa celebração de fato seja uma celebração eficiente e que repercuta dentro de nós, para que nós consigamos fazer aquilo que rezávamos antigamente quando o diácono dizia ite missa est. A missa terminou, mas continua no mundo com as nossas ações de cristãos, na família, na comunidade e na sociedade. É o que Deus espera de cada um de nós. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Glória a Deus e meu Senhor. Obrigado a todos pela presença, o nosso amigo lá da Alemanha, que está aí partilhando nossa live, a Marcília que tem acompanhado, a Maria José da Silva, a Serli que tem nos acompanhado também, e tantos daqueles que nos prestigiam neste momento, né? Somos todos crismados e confirmados no Senhor, por isso devemos arregaçar as nossas mangas e nos colocar a serviço uns dos outros. Obrigado. Amanhã iniciamos Sacramento da Eucaristia.